Ciao, benvenuti alla settimana della música italiana. Bem-vindos à Semana da Música Italiana. Durante essa semana, nós vamos fazer um treinamento com as músicas italianas para vocês sentirem todos os benefícios que tem estudar com música, estudar italiano com música. Na aula de ontem, a gente usou as músicas para poder treinar a pronúncia. Quando a gente canta, a gente repete em voz alta e vai treinando a pronúncia italiana. E também é bom cantar em voz alta, porque é como se fosse um treino para falar. Tem gente que fala, eu não falo italiano. Mas se você canta, você está falando, você está exercitando a fala enquanto você canta. Então, além de ser bom para treinar a pronúncia, é bom para treinar a fala. E na aula de hoje, nós vamos treinar vocabulário. O que é bom de uma música, principalmente uma música da Laura Pausini, Andrea Bocelli, Tiziano Ferro. Tem outros cantores que têm músicas longas. Essas músicas mais longas geralmente têm, em média, de 10 a 20 frases. E tem, às vezes, até 300 palavras em italiano. Então você imagina, em uma música você memorizar até 20 frases e 300 palavras. Então é incrível o poder da música para estudar italiano. E é como que você vai fazer? Eu vou mostrar um esquema que você vai usar para memorizar as frases. Como é que você vai usar essas frases na prática que você aprendeu na música? Porque vamos ver na prática. Então, aqui no exemplo, eu peguei 3 frases da música Incancelabile, da Laura Pausini. A primeira frase, a volte mi domando se. E aí, o que eu fiz? Escrevi outros exemplos de como eu posso usar o verbo domandare, domando, e troquei os pronomes. Por exemplo, então, a volte mi domando se. Eu podia falar, a volte ti domando se. Ou a volte vi domando se. Na outra frase, vivrei lo stesso senza te. O que eu fiz? Mudei a frase e coloquei andrei lo stesso senza te. Por exemplo, alguém me fala, stasera non andrò al ristorante. E aí, o que eu posso responder? Andrei lo stesso senza te. A pessoa me fala, hoje à noite não posso ir ao restaurante, não irei ao restaurante. E aí, eu respondo, eu irei do mesmo jeito sem você. Ou eu posso falar, mangerei senza lui. Então, eu vou usando alguns pedaços da frase da música e vou adaptando. A terceira frase, se ti saprei dimenticare. Eu posso substituir dimenticare por dire. Ti saprei dire. Ou ainda posso colocar a frase na negativa. Non saprei parlare. Não saberei falar. Então, basta você memorizar a frase da música, aprendendo a cantar a música, que o nosso cérebro automaticamente ele vai procurar outras associações de palavras quando você precisar falar. Mas se você quiser turbinar o seu aprendizado, você faça isso que eu fiz. Escreva a frase da música e depois vai escrevendo outras frases ao lado, né, como eu fiz, e escreva quantas frases você conseguir de exemplo quando você muda a frase. E aí você vai turbinar o que você está estudando. Então vamos aprender a música agora. Ciao! Andiamo a cantare questa bellissima canzone, Un'emergenza d'amore. È un'emergenza d'amore il mio bisogno di te. Un desiderio così speciale che assomiglia a un dolore per me. Então, aqui é o verbo essere, verbo ser, no presente. É una, que na verdade é una, mas
em italiano eles abreviam, né? Quando uma palavra acaba com vogal e a próxima palavra começa com vogal. Então, tá abreviado. Un'emergenza, que acaba virando uma palavra só. Então, uma emergência. D'amore. D'amore é a mesma coisa. Eles abreviam porque é di amore. Então, como são duas palavras, uma que termina com vogal e a outra que começa com vogal, fica uma palavra só, d'amore. É sempre a primeira palavra que perde a vogal. Il mio. Então, mio é o pronome possessivo, meu. Il mio. Bisogno. Bisogno é o verbo bisognare, que é o verbo precisar, necessitar. Então, a minha necessidade de ter. Um desidério. Desidério é desejo. Così, assim. Speciale. Speciale é igual ao português, né? Que assomilha. Assomilha vem do verbo assomigliare, que quer dizer assemelhar, né? Parecer. Há um dolore, dolore, dor, per me. È un'emergenza d'amore e non si chiede perché. È un canto libero verso il mare, questo viverti dentro di me. Então, mais uma vez ela repete, né? É uma emergência d'amore e no. No é não em italiano, que é sinônimo de nonna. Nonna também significa não em italiano. Só que no se usa quando a frase acaba, como aqui, e no. Aí põe vírgula, então acabou esse pedaço da frase. Aí a gente usa nonna quando a frase continua, que é o caso da segunda parte da frase. Non si chiede perché, então tem o resto da frase. Então aí a gente usa nonna. Si chiede, si é reflexivo, né? A si mesmo. Chiede vem do verbo chiedere, que é o verbo pedir. E perché, por quê? O acento de perché é como se fosse o nosso acento agudo, mas na verdade, em italiano, o acento que parece o nosso agudo é o acento circunflexo deles. Então, a vogal é fechada, o som é fechado. Perché? Diferente de que tem o acento agudo italiano, que é como se fosse a nossa crase. É um canto libero. Libero significa livre. E verso, que significa verso? Não é frente e verso. Verso significa in direzione, no sentido. Então, na direção, no sentido. Il mare, então, verso il mare. Na direção do mar. In direzione al mare. Verso il mare. Você pode falar assim, vado verso il Duomo. Então, eu vou em direção ao Duomo. Vado verso casa minha. Então, vou em sentido casa minha. Minha casa. Questo viverti. Viverti é o verbo vivere, que é o verbo viver. E o ti, que também é reflexivo. Então, viverti. O ti é segunda pessoa. Então, você vive. Você vive dentro de mim. Então, viverti dentro de me. É reflexivo, mas é segunda pessoa, né? Tu, ti. Sei il vino e il pane. Un'esigenza naturale. Sei un temporale che porta il sole da me. Dolcemente mi spiazzi il cuore. Então, sei il vino, tu sei. O verbo essere no presente, o verbo ser no presente. Tu sei il vino e il pane. O vinho e o pão. Un'esigenza, exigência. Tem que treinar para falar essa palavra. Esigenza. Naturale. Sei um temporale. Temporale, né? Parecido com português. Temporal. Que porta. Então, você é um temporal
Que porta? Porta, terceira pessoa, verbo portare, que é o verbo trazer. Il sole da me. Então, traz o sol para mim. Por que eles usam da me ao invés de usar per me, para mim? O da tem algumas formas de usar em italiano. Nesse caso aqui, é quando traz alguma coisa para mim, para a minha casa, ou para o meu trabalho, ou para a casa de alguém, ou para o trabalho de alguém. Então, porta il sole da me, é como se fosse na minha casa. Porto il pane da te. Então, eu trago o pão da sua casa. Pode usar também o da quando for falar início de alguma coisa. Por exemplo, il film è iniziato da 10 minuti. Então, o filme começou, é como se fosse há 10 minutos, né? Mas eles usam da 10 minuti. E o da também é usado quando você fala que vem de algum lugar. Por exemplo, vengo dal Brasile. Então, venho do Brasil. Vengo da Roma. Então, venho de Roma. Dolcemente, docemente, mi spiazzi il cuore. Tu mi spiazzi il cuore. Spiazzi vem do verbo spiazzare, que quer dizer desorientar, acabar com o coração, confundir, desorientar mesmo, deixar incapaz. Então, mi spiazzi il cuore, deixa meu coração incapaz. Ed io ti porterò dentro le mie tasche ovunque andrai, come una moneta, un amuleto, che tra le mie mani culerò. Então, vamos lá. Ed io. Em italiano, quando eles usam e a próxima palavra começa com vogal, eles colocam D. Ao invés de abreviar, né? Não tem como abreviar nesse caso. Então, eles colocam o D e mais a próxima palavra com vogal. Aí acaba virando uma palavra só também, edio. Mas significa normal. E io ti porterò. Porterò é o futuro do verbo portare, que é o verbo trazer. Então, eu te trarei dentro le mie, pronome possessivo. Tasche é o plural de tasca. Tasca, bolso. Tasche, bolsos. Ovunque. Ovunque significa em todo lugar, por todo lado. E andrai é o futuro do verbo andare, que é o verbo ir. Come una moneta. Moneta, moeda. Um amuleto, amuleto é igual português, né? Que tra le mie mani. Tra significa entre. O sinônimo de tra é fra. E pode ser tanto um quanto o outro, tra ou fra. Significa os dois entre. E pode usar tanto um quanto o outro também, não tem regra. A única regra é que se a próxima palavra, por exemplo, começar com tra, com tru, aí a gente usa o fra, para não ficar tra, tru, tra, fra, fru. Então, só quando tiver a próxima palavra começar com T e R, aí usa fra. Se a próxima palavra começar com F, R, aí usa tra. Tra, então, entre as minhas mãos, mani, mãos, culerò. Culerò é o futuro do verbo culare. Cula é berço em italiano. E culare significa balançar. Um bebê igual o berço, né? Tem bercinho que balança. Então, é balançar o bebê, fazer o bebê nanar. Ninare, também em italiano. Ninar, um bebê. Balançando ele. Esse é o verbo culare. E culerò é o verbo
particolare no futuro. È un'emergenza d'amore, questo volerti per me, averti addosso per non fare asciugare dalla boca il sapore di te. Então, é uma emergência d'amore, questo volerti. Volerti, verbo volere, que é o verbo querer. E tá no reflexivo, então volerti. Ti é de tu, então querer você, per me, para mim. Averti, aqui também o verbo está no reflexivo, o verbo avere, que é o verbo ter, ou haver. Averti, então ter você. Adosso, o que significa adosso? Adosso quer dizer muito íntimo, grudado, vizinho. Então, isso que é adosso. Então, ter você adosso, ter você perto, muito perto. Per non fare. Fare é o verbo fazer. Asciugare é o verbo secar, enxugar. Dalla boca, então da boca. Il sapore, sapore é sabor, é di te. Se il bene e il male, una battaglia, un carnevale. Sei la passione che non ha tregua per me, dolcemente mi spiazzi il cuore. Então, sei il bene, tu sei il bene, você é o bem, e il male, e o mal. Una batalha, batalha igual em português. Carnevale, também dá para entender, né? Igual português. Sei la passione, tu sei la passione, você é a paixão. Que non ha tregua. A, verbo avere, que é o verbo ter, então não tem trégua per me. Dolcemente mi spiazzi il cuore. Então, io ti porterò dentro le mie tasche ovunque andrai, come una moneta, un amuleto, che tra le mie mani stringerò. Então, o que significa stringerò? Verbo stringere, no futuro. Stringere quer dizer apertar. Então, esmagar, apertar. Isso significa stringere. Sei la mia prigione, l'evasione dentro me. Oltre la ragione, solamente io conosco cosa c'è. Quell'amore che ho per te. Então, sei la mia prigione, tu sei la mia prigione, prisão. L'evasione, que significa evasione. É uma fuga, né? Uma evasão, uma fuga dentro me. Oltre é sinônimo de al di là, quer dizer além. Então, oltre la ragione, além da razão. Solamente, somente. Io conosco, conosco o verbo conoscere, que é o verbo conhecer. Cosa c'è? C'è significa a particella ci, tem vários significados em italiano. Mas quando essa particella ti se junta com o verbo essere, que é o verbo ser, e ficando c'è, ou ci sono, ou c'era, significa outro verbo, que é o verbo ter. Então, solamente io conosco cosa c'è. Somente eu conheço o que coisa tem. Quell'amore, então é quello, termina com o, mas como abrevia, né? Quell'amore, fica uma palavra só. Que ho per te. O verbo avere, io ho, eu tenho, per te, por você. Io ti porterò dentro le mie tasche ovunque andrai, come un incantesimo segreto per i giorni vuoti che vivrò. Então, come un incantesimo. Incantesimo é um encanto. Segreto, segredo. Per i giorni é o plural de il giorno, os dias. Vuoti, voto também é plural de voto, que é vazio. Que vivrò. Vivrò, verbo vivere no futuro. Então, vivrò, viverei. Per inseguirti in ogni viaggio che farai,
Dentro le mie tasche, ovunque andrai. Come una moneta, un amuleto, che tra le mie mani stringerò. Então, per inseguirti. Inseguirti, verbo inseguire, que é o verbo seguir. Que é o verbo seguir. E o ti, reflexivo, né? Então, te seguir. In ogni. Ogni significa cada. Tem que prestar atenção na pronúncia. Ogni. Cada. Viaggio. Viagem. Que farai. Tu farai é o futuro do verbo fará, que é o verbo fazer. Então, o que você fizer. Bellissima questa canzone. Più bella ancora ascoltarla al vivo, al concerto di Laura Pausini. Eu adoro essa música, bela música. E melhor ainda ter ouvido, né, ao vivo no show da Laura Pausini. Un bacione e ci vediamo nella prossima canzone. Ciao!